Faixa de Gaza, da antiguidade aos conflitos atuais. Uma jornada de 6.000 anos. Olá! Hoje vamos mergulhar em uma das regiões mais intrigantes e turbulentas do mundo, a Faixa de Gaza. Você sabia que essa pequena faixa de terra tem uma história que remonta a 6.000 anos? Desde os primórdios da civilização na região, com os primeiros agricultores, até os conflitos atuais, Gaza é um palco de guerras, impérios e histórias bíblicas. Vamos explorar tudo isso, e no final, você vai entender por que essa região é tão crucial até hoje. Vamos começar lá atrás, por volta de 6.000 a.C. Aqui, comunidades proto-cananeus já construíam assentamentos como Tel Es Sacan, fortificações que trocavam cerâmicas com o Egito. Séculos depois, na Idade do Bronze, os cananeus dominavam a região, e Gaza, chamada Guazato, pelos egípcios, virou uma conexão comercial. Mas tudo mudou com a chegada dos filisteus por volta de 1200 a.C. Eles eram parte dos chamados povos do mar, vindos do mar Egeu, e fundaram a pentápole filisteia, Gaza, Ashdod, Askelon, Ekron e Gate. Na Bíblia, eles são os arqui-inimigos de Israel. Quem se lembra do episódio de Sansão arrancando os portões de Gaza? A Bíblia menciona Gaza mais de 20 vezes. Gaza, em hebraico Azaza, é mencionada em diversos contextos, desde os tempos dos patriarcas até o Novo Testamento. Sua importância está ligada à sua posição geográfica estratégica, aos conflitos com os filisteus e ao seu papel simbólico como fronteira entre Israel e as nações vizinhas. Vejamos algumas menções a Gaza em Gênesis 10, 19. Gaza é citada como o limite sul do território dos cananeus, um povo semítico que habitava a região antes da chegada dos israelitas, sendo referida como uma cidade-chave no sul de Canaã, próxima ao deserto do Neguev e das rotas comerciais que ligavam o Egito à Mesopotâmia. Em Gênesis 15, 18 a 21, Deus cita Gaza como parte da aliança com Abraão, prometendo a Abraão uma terra que se estende, do rio do Egito até o grande rio Eufrates, incluindo a região de Gaza. Essa promessa estabelece Gaza como parte da terra prometida, e entender isso é muito importante para compreender um pouco mais dos motivos dos conflitos atuais. Já em Números 13 e 29, no relato dos espiões, ao retornarem de Canaã, os espias enviados por Moisés relatam: os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão, ou seja, Gaza é implicitamente incluída entre os territórios cananeus do litoral. Gaza e os filisteus. Os filisteus, um povo de origem egeia, possivelmente ligado aos povos do mar, estabeleceram-se na região por volta de 1200 a.C., formando a pentápole filisteia, Gaza, Ashdod, Askelon, Ekron e Gate. Gaza se tornou sua principal cidade. Em Deuteronômio 2, 23, a substituição dos Avim. O texto explica que os Avim, habitantes originais da região, foram deslocados pelos Caftorins, filisteus, associados à ilha de Creta ou Caftor como era chamada a ilha. Também os Avim, que habitavam em aldeias até Gaza, foram expulsos pelos Caftorins, que saíram de Caftor e habitaram no seu lugar. Em Josué 13:3, Gaza é citada como uma das cidades não conquistadas, quando fala dos limites da terra, citando que após a morte de Josué, Gaza permaneceu sob controle filisteu como descrito, desde o Sior, que está diante do Egito, até o território de Ekron, ao norte, que se considera como cananeu, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu e os Aveus. Josué 13:3. Em Juízes 16, são citados duas histórias bem dramáticas envolvendo Gaza. Sansão, o juiz nazireu, ao visitar Gaza. Os filisteus cercam a cidade para capturá-lo, mas ele arranca os portões da cidade e os carrega até Hebrom,
demonstrando sua força sobrenatural. Em Juízes 16, de 21 a 30, após ser traído por Dalila, Sansão é cegado e preso em Gaza. No templo de Dagon, um deus filisteu, ele derruba as colunas do edifício, matando a si mesmo e a milhares de filisteus. Em várias passagens da Bíblia, Gaza simboliza a resistência filisteia e a luta entre o Deus de Israel e a idolatria pagã. Gaza no período de Reis e algumas profecias. O caso da devolução da Arca da Aliança. Após a captura da Arca da Aliança pelos filisteus e a arca ser levada para o templo de Dagon, em Asdote e outras cidades dos filisteus, Deus feriu os homens das cidades em que a arca esteve com hemorroidas. Então eles decidiram devolver a Israel com oferendas de ouro, incluindo uma para Gaza, como está escrito em 1 Samuel 6, 17. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. Mais para frente o profeta Amós denuncia Gaza por seu comércio de escravos, conforme Amós 1, 6 e 7, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque levaram cativo todo um povo para o entregarem a Edom. Farei perecer o seu povo. Jeremias também profetiza a queda dos filisteus e a destruição de Gaza em Jeremias 47. Eis que fazem subir águas do norte, que se tornarão em torrente transbordante, inundarão a terra e sua plenitude, a cidade e seus habitantes. Sobre Gaza virá calvície, símbolo de luto e desolação. O profeta Sofonias também profetiza sobre Gaza, dizendo: Gaza será abandonada, e Ascalon assolada. Sofonias 2, versículo 4. No tempo de Sofonias, Gaza estava sob domínio assírio. Posteriormente, com a expansão do Império Babilônico, cerca de 604 a.C., Gaza tentou resistir, mas foi destruída pelos babilônicos. Após a queda do Império Babilônico, a partir do ano 539 a.C., os persas dominaram a região e usaram Gaza como base militar para invadir o Egito. A partir de cerca de 332 a.C., Alexandre, o Grande, conquistou a região, mas Gaza conseguiu resistir por cerca de 2 meses contra as forças macedônicas que desejavam controlar o acesso ao Egito, mas a cidade foi novamente destruída. A história da faixa de Gaza após o período bíblico é marcada por uma sucessão de impérios, conflitos e disputas geopolíticas. No período romano, Gaza tornou-se uma cidade romana próspera, chamada Maiumas, com templos pagãos. Já no período bizantino, cristãos destruíram templos pagãos em Gaza, como o de Marna, que representa Zeus. Assim Gaza tornou-se um centro monástico bizantino. Após isso, Gaza foi conquistado pelos islâmicos, se tornando um centro de comércio e cultura islâmica. Durante o período das Cruzadas, o rei Balduíno III de Jerusalém capturou Gaza para controlar rotas ao Egito. Reconquista por Saladino em 1187, após a Batalha de Ati, então Gaza retornou ao controle muçulmano. Veio o período otomano. Nesse período Gaza prosperou como parada de caravanas entre Damasco e o Cairo. Em 1799, Napoleão Bonaparte sitiou Gaza durante sua campanha no Egito, mas foi repelido. Com isso, Gaza manteve-se otomana até a Primeira Guerra Mundial. A partir de 1917, Gaza passou a ser domínio britânico, após a campanha do Sinai e Palestina na Primeira Guerra Mundial. Já entre os anos de 1936 e 1939 houve a Revolta Árabe, quando palestinos protestaram contra a imigração judaica e o domínio britânico, que foi apoiada pelo Reino Unido, que via a necessidade de permitir aos judeus voltarem à sua terra de origem, após serem espalhados pelo mundo depois da destruição do Segundo Templo no ano 70, pelos romanos, e terem seu retorno impossibilitado pelos domínios romanos,
bizantinos e islâmicos e posteriormente pelos cruzados e otomanos. Em 1948 foi criado o Estado de Israel, então o Egito ocupou Gaza após a criação de Israel. Em 1956, Israel ocupou Gaza temporariamente após uma crise com o Egito, em disputa pela Península do Sinai, mas retirou-se sob pressão internacional. Em 1967, Israel ocupou Gaza para eliminar bases da ULP, Organização para a Libertação da Palestina. Como resultado, Israel estabeleceu assentamentos judaicos em Gaza. Após os acordos de Oslo em 1993, Gaza passou ao controle palestino, após a criação da Autoridade Palestina, sob a liderança de Yasser Arafat. Era Hamas. Em 2005, Israel retirou-se unilateralmente de Gaza sob pressão interna e internacional. Com Arafat já morto, e um vácuo de poder na região, começou o conflito entre o Hamas, que buscava confrontar e eliminar o Estado de Israel, e o Fatah, que buscava diplomacia e paz com Israel. Então, em 2007, o Hamas expulsou o Fatah de Gaza após eleições contestadas. Com isso, Israel e Egito fecharam fronteiras, citando segurança contra ataques do Hamas, o que isolou a faixa de Gaza. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas fez um grande ataque a civis israelenses, combinando ataques de foguetes, fuzilamentos e sequestros. Em represália, Israel bombardeou vários edifícios e ocupou a faixa de Gaza com o objetivo de eliminar o Hamas e resgatar os reféns. Atualmente, a faixa de Gaza continua ocupada pelas forças israelenses. Dito tudo isso, o que podemos dizer como cristãos sobre a faixa de Gaza? Biblicamente é um lugar que foi berço de idolatria e paganismo, e as profecias sempre apontaram para a destruição e desolação das cidades dos antigos filisteus. E os judeus foram o povo escolhido por Deus, herdeiros da promessa da terra, feita a Abraão, mas que deixaram a idolatria e a incredulidade entrar no meio deles, rejeitaram o Senhor Jesus, por isso sofreram e estão sofrendo as consequências das suas ações, mas ainda assim continuam como o povo escolhido e herdeiros da promessa. Nós, como cristãos, não nos alegramos com guerras e destruições, mas acompanhamos os eventos proféticos e buscamos nos situar em que momento profético estamos vivendo e aguardando a volta do Senhor Jesus e sua promessa da eternidade, onde não haverá guerra, nem destruição, nem morte e sofrimento. Assim fechamos a história de Gaza. A faixa de Gaza hoje é um lugar de paradoxos. Sua história antiga é rica, foi lar de cananeus, filisteus e até testemunhou o batismo de um eunuco etíope no caminho de Gaza. Mas hoje, é uma prisão a céu aberto para 2 milhões de pessoas que são dominadas e feitas de escudo humano no conflito com Israel pelo grupo Hamas. Entender Gaza é entender como o passado molda o presente, sua história, conflitos intermináveis e profecias. E para você, o que mais te surpreendeu na história da Gaza? Ficamos por aqui, fiquem com Deus e até a próxima!